Bom, estamos gravando. Boa noite, então, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de direito administrativo, do ponto de que paramos na aula passada. E não recebi nenhuma pergunta, né, a respeito da aula passada, então acredito que esteja tudo bem. Mas caso haja qualquer pergunta, meu e-mail está à disposição, pode fazer a pergunta agora, através do chat, sem problema algum, tá? Bom, como na semana passada nós terminamos o tema licitação, que é aquele procedimento administrativo que tem por finalidade selecionar um fornecedor, para que este fornecedor, segundo critérios objetivos, né, selecionado, ele forneça o bem para a administração, que a administração precisa, preste o serviço à administração, construa uma obra, faça uma reforma, preste um serviço público, assim por diante. Bom, encerrada essa fase de seleção do fornecedor, a próxima fase da contratação pública, desse processo de contratação pública, a próxima fase é a contratação efetiva, né, deste fornecedor que foi selecionado na licitação. E essa contratação, ela se consuma, ela se materializa, né, através de um instrumento jurídico que se chama contrato. Contrato, que vocês estudam em direito civil, né, contrato é uma espécie, né, de atos jurídicos, ele é um negócio jurídico. Então, vocês estudam mais especificamente o contrato no direito civil, ele tem as suas características, né, lá no direito civil, no direito privado, mas a administração pública também firma contratos com fornecedores, aqueles que são selecionados em processos, em procedimento de licitação ou em dispensa, inexigibilidade de licitação ou licitação dispensada. Bom? Pois bem, então a aula de hoje, senhores, é sobre contratos, só que administrativos. Tá? Os contratos de direito privado vocês estudam lá no direito civil. Hoje nós vamos estudar os contratos administrativos. Tá? Eu deixei o materialzinho de aula lá para vocês, no sistema, né? E lá contém, assim, um esboço a respeito do que falaremos na aula de hoje. Bom, e o primeiro tema, senhores, a se falar na aula de hoje é a respeito de um conceito geral de contrato, não de contrato administrativo, conceito geral de contrato, né? E isso a gente tira lá do direito civil, um conceito genérico, assim, de contrato, né? E lá do direito civil a gente tem que contrato é um negócio jurídico, né? Ou seja, é um ato jurídico bilateral, no mínimo, ou plurilateral, né? E, então tem no mínimo duas pessoas ou várias pessoas, o contrato pode ter. Deixa eu atualizar que eu não queria entrar aqui. Pronto. E qual é o objetivo de contrato, né? O contrato tem o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos e deveres de conteúdo patrimonial. De conteúdo patrimonial. Aquilo que pode ser alvo de contrato, aquilo que pode ser alvo de negociação jurídica, né? Que são bens com conteúdo econômico, né? Aquilo que estão fora do mercado, fora do comércio, né? Isso não pode ser negociável, né? E há direitos também que são inalienáveis, né? Por exemplo, os direitos da personalidade não podem ser objeto de contrato. Mas, enfim, a regra geral, o conceito geral de contrato é isso, é um negócio jurídico que tem por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos e deveres que têm conteúdo patrimonial, ok? Quando a gente tenta aplicar este conceito para dentro do direito administrativo, que funciona, né, cujo raciocínio é pautado num regime jurídico diferenciado, diferente do direito privado, né, pois aqui a gente conversa, a nossa conversa é sobre regime jurídico administrativo, que ele é fundado na supremacia do interesse público sobre o particular, a indisponibilidade do interesse público, é um regime jurídico que concede prerrogativas apenas a uma das partes, que é a administração pública. É evidente que ela tem prerrogativas, tem poderes, mas também tem uma série de sujeições. Com esses poderes, a administração pública pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Então, veja, é essa administração que vai estar num dos polos do contrato. Quando a gente começa a falar em contrato administrativo, ela vai estar num dos polos do contrato.
E lá no direito civil, o que a gente nota? Que as partes que estão envolvidas no contrato, eles estão em posição de igualdade, né, de isonomia, e no contrato administrativo isso não tem, né, senhores? Por isso que dentro da doutrina do direito administrativo, há pessoas que inclusive questionam a existência de contratos, do ponto de vista administrativo, né? Porque não haveria como, alguns dizem, né, a se defender a existência de contrato, sendo que uma das partes pode muita coisa e a outra não, e a outra apenas se sujeita, tem um rol pequeno de direitos, né? Então, senhores, a doutrina, ela geralmente ela se organiza em três correntes a respeito da existência dos contratos administrativos, ou seja, né, o que a doutrina do direito administrativo pensa a respeito se o contrato administrativo existe ou não. Bom, uma primeira corrente, senhores, diz que o contrato administrativo, ele não existe. Ele não existe. Bom, o pessoal que defende essa corrente, o pessoal que faz parte dessa corrente, né, é uma minoria, tá? É uma minoria bem pequena mesmo, tá? Coisas assim de doutrina do direito administrativo já de algumas décadas para trás, tá? Então, assim, o contrato administrativo para eles não existiria como uma espécie autônoma de contrato, né? Como existe o contrato de compra e venda, de locação, de prestação de serviço, de comodato, etc. e tal. Não seria uma espécie autônoma de contrato, né? E por que não seria uma espécie autônoma de contrato? Por algumas razões. Primeiro, porque nesse contrato não existe autonomia da vontade, né? E é da natureza do contrato, como negócio jurídico, né, que as partes têm autonomia da vontade. E num contrato administrativo, a administração pública não tem autonomia da vontade, ela não pode fazer aquilo que ela quer, ela só faz aquilo que está previsto em lei, né? Então, essa autonomia da vontade estaria aí prejudicada, né? E no contrato de direito civil, né, o contrato ele faz regra entre as partes. Então, assim, ele não pode ser alterado pelas partes a qualquer momento, a não ser que se busque a justiça, etc. e tal. E no direito administrativo, nós vamos ver na aula de hoje que a administração pública tem o poder de alterar unilateralmente, ou seja, sem o consentimento do particular contratado, o instrumento do contrato, o conteúdo do contrato. Tá? Não todo ele, não qualquer coisa. Algumas coisas ela pode alterar unilateralmente, né? Então, e outra, né, não existe igualdade entre as partes. A administração pública sempre está num pé, uma posição de supremacia em relação ao particular. Seria por essas razões que essa doutrina minoritária entende, né, defende que não existe contrato administrativo como uma espécie de contrato, né, porque nessa relação há algumas características que são essenciais à existência do contrato, elas não estão presentes. Tá? Bom, existe uma segunda parcela da doutrina que entende que todos os contratos firmados pela administração pública, eles são administrativos. Então, assim, independentemente de qual seja o objeto do contrato, estando a administração pública numa das partes, num dos polos, desculpe, um dos polos da relação contratual, basta a presença dela que estaremos diante de um contrato administrativo, né? E dessa forma, estando presente a administração pública, né, existe a incidência de prerrogativas de direito público nessa relação contratual, aquelas que decorrem do regime jurídico administrativo e que produzem também as suas manifestações em âmbito contratual, que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, tem essa segunda parte da doutrina que entende que basta que a administração pública esteja presente, que todos os contratos serão administrativos. Mas isso tem uma crítica severa, senhores, pelo seguinte: existem contratos em que a administração pública está presente e que essas cláusulas, né, essas prerrogativas de direito público não se fazem presentes. Existem contratos administrativos em que a administração pública está presente e que eles são regidos majoritariamente por normas de direito privado, e não por normas de direito público. Okay?
não existe a presença de cláusulas que a gente chama de exorbitantes, tá? Um exemplo clássico disso é o contrato de locação, né? Quando a administração pública firma contratos de locação de bem imóvel com particular, a administração precisa de um imóvel para locar e para lá instalar um determinado órgão para que ele funcione, ele vai lá e loca um imóvel de um particular. E com ele celebra um contrato de locação. Esse contrato de locação ele é regido preponderantemente pela lei de locação. Essa é uma lei civil, é uma lei de direito privado, né? E neste contrato, pouquíssimas são as cláusulas de direito público, né? Mas que, na verdade, elas não conferem à administração nenhuma prerrogativa, né? São cláusulas referentes a pagamento, que para a administração pagar, tem uma sequência de atos, né, para execução da despesa pública, esse tipo de coisa, né? Mas aquelas prerrogativas de alterar unilateralmente o contrato, né, aplicar a sanção, né, isso daí já não tem tanto. Porque nos contratos, há contratos que a administração pública está presente e que eles são regidos majoritariamente por normas de direito privado. Ok? Essa é a segunda posição. Bom, existe uma terceira posição, né, senhores? Sempre tem uma terceira posição. E para essa terceira posição, a administração pública ela pode celebrar contratos que são regidos pelo direito privado ou são regidos pelo direito público, tá? E para essa terceira corrente, eles preferem chamar esse tema da aula de hoje não de contratos administrativos, mas de contratos da administração pública. Contratos da administração pública. Tá? Por que contratos da administração pública? Porque a administração pública ela pode celebrar contratos que serão regidos pelo direito privado e ela também pode celebrar contratos que são regidos pelo direito público, aqui com o regime jurídico administrativo, com a presença daquelas prerrogativas da administração pública. Já naqueles contratos regidos pelo direito privado, que podem ser assim celebrados pela administração pública, essas cláusulas não estão presentes na sua totalidade. Vocês entendem até agora? Tá. Ainda falando a respeito dessa terceira corrente. Como ela admite que a administração pública pode celebrar contratos, tanto regidos pelo direito privado, quanto pelo regime jurídico de direito público, então ela diz que os contratos da administração pública, é o gênero, né, o nome que ela dá, os contratos da administração pública, eles podem ser contratos tipicamente administrativos ou contratos administrativos que têm paralelo no direito privado. Então, esses contratos de administração, eles podem ser contratos tipicamente administrativos ou contratos que se encontra um paralelo, um contrato parecido com ele lá no direito privado. Tá? Bom, os contratos que são tipicamente administrativos, esses são aqueles contratos que não têm nada igual no direito privado, você não vai encontrar nada igual no direito privado, né? Eles são regidos por normas de direito público, né, majoritariamente, com a presença daquelas prerrogativas, cláusulas exorbitantes, né, e esses contratos, chamados de tipicamente administrativos, eles não encontram nenhum paralelo, nada parecido no direito privado, né, e o contrato tipicamente administrativo por excelência, né, um exemplo por excelência, é o contrato de concessão e de permissão de serviço público, tá? É um contrato administrativo, a administração pública está presente, ele é regido pelo regime jurídico de direito público, as prerrogativas da administração pública estão presentes, tá? Todas elas, e por que ele é tipicamente administrativo? Porque não tem nada parecido lá no direito privado. O contrato de concessão de serviço público é um exemplo deles. E uma outra espécie de contrato é aquele contrato administrativo. Então, administrativo, por quê? Porque está presente a administração e ele é regido pelo direito público, com as prerrogativas. E eles têm paralelo lá no direito privado. Aí são os contratos normais, né? Contrato de compra e venda, estando a administração pública presente, ela tem as prerrogativas. Contrato de prestação de serviço a serviço de vigilância, serviço de limpeza, copeira, manutenção,
são contratos que a administração pública está presente e eles são regidos pelo direito público. Tá? Então, basicamente, é isso, senhores. Tá bom? Essa apresentação dos contratos da administração na doutrina administrativista brasileira. O que prepondera? É a terceira corrente, tá? É a terceira corrente. Essa que admite que a administração pública pode firmar tantos contratos, contratos da administração, né? Contratos da administração, privados, né, da administração, que são aqueles que são regidos por normas de direito privado, como o contrato de locação de bem imóvel, e os contratos administrativos, né, que são aqueles que são regidos pelo direito público. Os contratos administrativos, eles podem ser tipicamente administrativos, só existe dentro do direito administrativo, e os que têm paralelo no direito privado, que são os demais contratos do direito privado, só que pela administração pública está presente, eles são regidos pelo direito público, e daí a administração tem todas aquelas prerrogativas. Tudo bem? Então, assim, para a gente falar tecnicamente correto, né, o que a gente vai estudar hoje são os contratos administrativos. Os contratos administrativos. Aqueles que são regidos, aqueles em que a administração pública se faz presente, eles são regidos pelo direito público, por normas de direito público. Ok? Bom, feita essa introdução, qual é o conceito de contrato administrativo que a gente pode dar? Né? A Lei 8.666, ela traz um conceito de contrato, né? Está lá no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.666, que diz, acho que eu deixei o material de vocês, né? Está escrito ali, né? Para efeitos dessa lei, para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades da administração pública e particulares. Então, veja, entre órgãos ou entidades da administração pública, né? Órgão, qual que é a diferença de órgão para entidade? O órgão não tem personalidade jurídica, né? Então é a União que está, é a Receita Federal, é a Polícia Federal que está firmando, né? Ou entidades da administração pública. O que é entidade? Ela tem personalidade jurídica, é o pessoal da administração pública indireta. Tá? São as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e a... Alguém levantou a mão aí? Não, não escutei um barulho ali. Não, não está. Então, a entidade são... O Anderson só mandou a lei. Ah, tá. Deixa eu ligar o chat aqui. Beleza. Muito bem. Obrigado, Anderson. As entidades são as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, tá? Então, são esses ajustes, esses acordos, né, que são firmados entre órgãos e entidades da administração pública e particulares. Né? Como é que esses particulares são selecionados para contratar com a administração? Ou é via licitação, ou é via dispensa ou inexigibilidade. Tá? E em que haja, continua a lei, né? Em que haja um acordo de vontades para a formação do vínculo contratual e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Né? Então, não importa qual é o nome do contrato, né? Não é o nome do contrato que determina a natureza jurídica do instrumento, daquilo que se está fazendo. Né? Havendo a presença da administração pública nessa relação contratual, a finalidade desse contrato tem que ser pública, e está sujeita ao regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo, nós estamos diante de um contrato administrativo, tá? Que pode ser típico do direito administrativo ou não típico do direito administrativo. Tudo bem, senhores? Bom, o regramento jurídico a respeito dos contratos, né? No ordenamento jurídico brasileiro, onde nós temos normas a respeito dos contratos administrativos. Bom, quando a gente começa a falar sobre disciplina legal, né, a gente sempre começa da norma que está no topo. É a norma que está no topo da nossa pirâmide jurídica, né, que é construída a partir do pensamento kelseniano, está a Constituição Federal, né, Constituição Federal. E a nossa Constituição atualmente vigente é de 1988. Então, ela está prevista aonde tem disposição de contratos, né? No artigo 22 da Constituição, inciso 27, né, que diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratação, né? Essa é a primeira disposição na Constituição que fala a respeito de contratos administrativos, né?
Então, compete à União legislar a respeito, privativamente, a respeito de contratações. É por isso que nós temos a Lei 8.666, que é a principal fonte dos contratos administrativos. Depois a gente vai ter normas específicas, né, de alguns tipos de contratação, parceria público-privada, concessão de serviço público, regime diferenciado de contratação e as norminhas lá das empresas estatais e do Sistema S. Tá? Depois, damos um pulo na Constituição, vamos lá para o artigo 173, que está inserido dentro da ordem econômica, né, da parte da Constituição que trata da ordem econômica, que a lei diz que a exploração de atividade econômica compete ao particular e que o Estado somente explorará a atividade econômica, né, intervirá na ordem econômica, desde que apresente dois autorizativos, né, o segurança nacional, o relevante interesse público, né, e nesse caso, quando estiver presente esses dois autorizativos, o Estado ele pode atuar como agente econômico, seja como explorador, ou regulador, ou fiscalizador da ordem econômica de um determinado setor, e para isso o Estado não o fará diretamente, né? Ele vai criar pessoas jurídicas, portanto. Então o Estado ou ele cria uma sociedade de economia mista, ou o Estado cria uma empresa pública. E a Constituição de 88, no artigo 173, diz que uma lei disciplinará qual é o estatuto dessas empresas estatais. Essa lei só veio em 2016, senhores, que é a Lei 13.303 de 2016, que é a lei de licitações e contratos das empresas estatais. E ela tem disposições específicas, né, a respeito de contratos para as empresas estatais. Tá bom? A legislação ordinária, né, a gente falou só da Constituição. A legislação ordinária, nós temos, em primeiro lugar, assim, obedecendo uma ordem cronológica, a Lei 8.666 de 93, que traz as regras gerais de licitação e contratos no Brasil, e os contratos, eles estão regidos entre os artigos 54 até 88 da Lei 8.666, tá? Essas são as disposições, os artigos que tratam de contratos administrativos na Lei 8.666, tá bom? Então, os contratos que decorrem das licitações, nas modalidades tradicionais, ou os contratos que decorrem de dispensa ou inexigibilidade de licitação, eles obedecem a esse regime jurídico, tá? Está previsto na Lei 8.666, entre os artigos 54 até o artigo 88 da Lei 8.666. Aqueles que decorrem também de pregão também se submetem a esse regime jurídico. Tá? Agora, se a contratação advier de uma parceria público-privada, obedece às disposições da parceria público-privada. Se é um RDC também, se é uma concessão de serviço público, tem a lei específica de contratos, se a lei das estatais tem a lei específica dos contratos. E essas leis específicas, né, que se aplicam ou ao objeto que está sendo contratado, objeto específico, né, RDC, uma parceria público-privada, concessão, ou a pessoa jurídica específica, independentemente do objeto, como é o caso das estatais, essas leis especiais, elas trazem um regulamento próprio, regras próprias, para disciplinar os contratos nesses aspectos, mas no finalzinho ela sempre diz assim, olha, quando essa lei for omissa, aplica-se a Lei 8.666, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui para falar sobre a Lei 8.666, senhores, é que, além desses artigos, né, onde que os contratos estão previstos, a Lei 8.666, ela permite, né, que esses contratos administrativos, eles sejam regidos supletivamente por disposições de direito privado. Isso está previsto no artigo 54. Okay? Então, veja, se é um contrato administrativo, como a gente já estudou, ele é sujeito a um regime jurídico de direito público, né, um regime jurídico administrativo, né, com aquelas prerrogativas da administração pública e as sujeições também. Mas isso não significa que não possa incidir, não possa haver dentro do contrato administrativo normas de direito privado, né? Não é totalmente proibido que você aplique disposições do direito civil dentro de uma contratação pública. É perfeitamente possível, tá, senhores?
mas desde que de forma supletiva, ou seja, naquilo em que não contiver disposições na Lei 8.666, a gente pode usar dos princípios do direito privado. E a gente usa isso, a administração pública usa essa disposição? Usa, senhores, usa sim. O contrato administrativo, né, ele nem sempre tem a condição de estipular todas as obrigações e deveres e direitos das partes envolvidas, nem da administração e nem do particular, né? Isso é absolutamente impossível. O contrato administrativo, geralmente, ele é longo, ele tenta ser exaustivo na disposição, na previsão dos direitos e dos deveres das partes envolvidas. Mas isso é absolutamente impossível. Então, quando se depara na execução de um contrato com uma situação em que você lê o contrato e não acha uma disposição específica que regule, que defina aquela situação, aquela dúvida, então você pode se valer, sim, dos princípios de direito privado, né? E um dos princípios do direito privado que a gente usa, ou que é permitido utilizar dentro da contratação pública, é o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, né? Isso está previsto no Código Civil. Tanto a administração pública quanto o particular, durante a execução do contrato, eles têm que manter o cumprimento à boa-fé objetiva, se comportar de forma da boa-fé. Então, é perfeitamente possível isso, mas sempre de forma supletiva. Tá? Bom, apenas para dizer para vocês como é mais ou menos estruturado, como é mais ou menos organizado essas disposições da Lei 8.666, nos contratos administrativos, a gente começa assim. No artigo 54, até um pedaço, assim, a gente vai tratar das disposições preliminares, disposições gerais dos contratos administrativos, vai falar sobre regime jurídico, essa aplicação supletiva do direito privado, né? Depois vai ter regrinhas sobre a formalização do contrato, como é que se formaliza um contrato administrativo, tem umas regrinhas burocráticas, formais a respeito disso, tá? Depois a gente vai ter regras sobre como alterar o contrato administrativo. O contrato administrativo, ele pode ser alterado? Pode ser alterado. Ele pode ser alterado com acordo entre as partes, e tem algumas hipóteses em que não há acordo entre as partes, só existe a vontade de uma das partes, e a outra tem que se submeter a essa vontade. É evidente, né, que quem tem essa prerrogativa é só a administração pública. Então, o contrato administrativo, ele pode ser alterado tanto de forma unilateral pela administração ou consensual entre as duas partes, né? Em seguida, senhores, nós vamos ter regrinhas sobre a execução dos contratos, como é que você acompanha a execução de um contrato administrativo, se tem alguém que olha isso, não olha, e como é que tem que olhar, o que tem que fazer. Em seguida, temos as regrinhas sobre a inexecução do contrato, quando acontece descumprimentos de obrigações contratuais, qual é a consequência jurídica, quais são as consequências jurídicas dos descumprimentos de obrigações contratuais, e, por fim, a aplicação de sanção, né? A Lei 8.666, ela define, ela prevê a aplicação de sanções ao contratado, tá? Essas sanções jamais são aplicadas à administração, é só ao contratado. A gente vai ver ainda na aula de hoje, tá? Que são todas cláusulas exorbitantes, tá bom? Bom, dando sequência, senhores, após a Lei 8.666, né, a gente tem a Lei 10.520, né, que é a Lei do Pregão. Mas a Lei do Pregão, ela não fala nada sobre contrato, tá? É uma leizinha super curta, ela tem 11 artigos apenas, tá? A sua normatização mesmo concreta se dá através de decretos, né? E o decreto atual é o 10.024 de 2019, né? A lei em si não traz disposição nenhuma a respeito de execução de contratos que decorrem de licitação na modalidade de pregão, né? Então, a gente usa as disposições da Lei 8.666, né? Isso com base no artigo 9º da Lei 10.520, né? Naquilo que diz esse artigo 9º, naquilo que essa lei for omissa, aplica-se subsidiariamente a Lei 8.666. Então, os contratos que nascem, são originados de uma licitação de pregão, eles são regidos pela Lei 8.666. Em seguida, nós temos a Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, que é regida por uma lei especial, né? A Lei 8987 de 95, 8987 de 95,
que é a Lei Geral de Licitações, que tem as suas regras específicas para os seus contratos, para contratos de concessão e permissão de serviço público. Tá? Depois a gente tem a Lei de Parceria Público-Privada, que é a Lei 11.079 de 2004, né? E ela também tem regrinhas próprias para os seus contratos de concessão patrocinada ou de concessão administrativa. E, por fim, nós temos a Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, que, a partir do seu artigo 31, né, de forma muito semelhante à Lei 8.666, tá, a estruturação, assim, a organização dos temas, a partir do artigo 31, vai tratar dos contratos, as regrinhas dos contratos firmados pelas empresas estatais. Ok? Bom, então vamos ver, então, quais são as características dos contratos administrativos, né? Características de um contrato administrativo. A primeira característica, senhores, é a presença da administração pública como poder público. É a presença da administração pública como poder público. O que significa isso? Bom, significa que num dos polos da relação contratual estará presente a administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, assim, porque quem pode fazer parte, né, quem pode compor, é quem tem personalidade jurídica. Né? Então, no direito administrativo, quem tem personalidade jurídica são os entes componentes da administração pública direta, que é a União, Estados, Federal, municípios, e as suas autarquias, né, que são as suas autarquias, não, é a sua administração indireta, que são as suas autarquias, suas fundações e suas empresas estatais. Mas espera lá, professor, como é que funciona esse negócio aí na administração direta? Bom, funciona assim. A administração direta só tem uma pessoa que tem personalidade jurídica, né? Ou é a União, ou é o Estado, ou é o Federal, ou o município. E como é que se organiza essa administração pública direta? Pelos princípios da especialidade e hierarquia, são desconcentradas as competências administrativas da pessoa jurídica entre vários órgãos que compõem a pessoa jurídica. Então, a União é a pessoa jurídica e as competências da União, elas são descentralizadas de forma administrativa entre vários órgãos que compõem a administração direta da União. Então, por exemplo, a Receita, ela faz licitação, né? A Receita Federal faz licitação para comprar água, né? Selecionou o fornecedor, vai fazer um contrato de compra e venda, um contrato administrativo de compra e venda de água com o particular selecionado. Então, um dos polos desse contrato de compra e venda vai estar o particular selecionado e do outro vai estar o comprador, né? Que é quem? É quem? Quem responde? Pergunta boa, Seria União, professor? Quem respondeu? Larissa. Muito bem, Larissa. Só a União, só quem tem personalidade jurídica é que pode compor relação contratual, né, senhores? E a Receita entra onde nesse ponto aí? Ela entra assim, senhores. Como é que é um preâmbulo de contrato administrativo firmado por órgão, né? Então, assim, a União Federal, né, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada por quem? Pela Superintendência da Receita Federal do Brasil, na 9ª Região Fiscal, ou pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba, neste caso que se faz representada pelo funcionário tal, matrícula tal, no exercício das atribuições do regimento interno da Receita, número tal, 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 tal. Então, veja, quem é que está firmando o contrato? É a União. Quem firma o contrato é a União. Mas, assim, para indicar qual é o órgão, né, que está executando essa licitação, tem que colocar lá, Receita Federal. O mesmo acontece com a polícia. A polícia é órgão, a Polícia Federal é órgão. Tá? A PRF também é órgão, a mesma coisa. Agora, se é uma autarquia que está firmando um contrato, por exemplo, o INSS, o IBAMA, o DENIT, o Banco Central, ou até uma autarquia, uma universidade federal é autarquia, né? Eu te falei isso para vocês. Ou uma fundação pública, né? A FUNAI, por exemplo, ou uma sociedade de economia mista, a Petrobras, o Banco do Brasil, ou uma empresa pública, a Caixa Econômica, os Correios,
Então, todas essas têm personalidade jurídica. Autarquias, as entidades da administração indireta, todas elas têm personalidade jurídica, tá? São pessoas jurídicas. Então, no caso delas realizarem as suas próprias licitações, como é que vai ser o preâmbulo do contrato? Então, é assim, não vai ter mais a União. Imagina que é o DENIT, né, ou o INSS, que é uma autarquia federal. Não está escrito assim, a União é por intermédio do INSS. Não, não tem isso. Aqui começa assim, o INSS, pessoa jurídica de direito privado, de direito público, desculpa, vírgula, nesse ato representado pelo funcionário número tal, que no exercício das competências do regimento interno do INSS, tal, vai celebrar com não sei quem, aí diz qualquer pessoa jurídica ou fornecedor, que é representada por não sei quem, de acordo com o seu contrato social, resolvem celebrar um contrato de compra e venda de água. Então, é assim que funciona, tá bom? E eu falei tudo isso para explicar o quê? Essa primeira característica. Quem se faz, o que é a primeira característica do contrato administrativo? Né? Quem está presente é a administração pública. Né? Uma dessas pessoinhas, mas tem um plus. Qual é o plus? Ela se faz presente com as suas prerrogativas, com os seus poderes. Tá? E esses poderes a gente chama isso daí de cláusulas exorbitantes. Eles vão se manifestar, esses poderes, como? Eles vão estar escritos no contrato? Vão estar escritos no contrato, precisam estar escritos no contrato. E essas cláusulas que registram no contrato esses poderes da administração pública que pode exercer sobre o contratado particular, essas cláusulas a gente chama de cláusulas exorbitantes, tá? Cláusulas exorbitantes. Por que exorbitantes? Já vou dizer aqui. Porque elas exorbitam do direito comum. Ninguém fora da administração pública tem esses poderes. Elas exorbitam o comum, tá? Só a administração pública que tem. Se algum particular tivesse essas prerrogativas, isso seria ilegal no contrato entre particulares. Tá? Só é permitido do ponto de vista do direito que se trata de um contrato administrativo, uma manifestação do regime jurídico administrativo. A segunda característica do contrato administrativo é que a finalidade do contrato, aquilo para que ele se presta, é sempre pública. A finalidade é sempre pública. Né? Então, eu vou comprar água para quem? Para mim? Não. Comprar para os servidores. Eu vou comprar computador para quem? Para mim? Não. Vou comprar para os servidores, para equipar a administração pública para que ela possa funcionar. Viatura, armamento, etc. e tal. A finalidade é sempre pública, tá? É possível que essa finalidade, né, que a utilidade esperada pela administração, ela seja usufruída pelo particular, tá? Como é no contrato, por exemplo, de concessão, né? Mas no fundo, no plano de fundo, o substrato ali, a finalidade é pública. É a conservação de uma rodovia, né? Mas ela é explorada diretamente, usufruída, né, por um particular. Mas a finalidade do contrato é pública, tá? Sempre. Ainda, o contrato administrativo, ele tem um procedimento, né? Ele tem um procedimento legal, né? Para você celebrar um contrato administrativo, né, você primeiro precisa, em regra, fazer uma licitação para selecionar quem que vai ser o fornecedor. E, excepcionalmente, você pode selecionar esse fornecedor através de um procedimento mais sumário, em que não há licitação, que são os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Mas existe um procedimento. Mesmo nos casos de dispensa e inexigibilidade, existe uma sequência de atos previstos pela Lei 8.666, tá? É sumário, mas existe uma sequência de atos. Então, assim, o contrato administrativo, ele decorre de um procedimento legal. Então, ou ele nasce, tem sua origem numa licitação, seja uma concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, ou um pregão, tá? Ou ele nasce de uma contratação direta, uma dispensa de licitação ou uma exigibilidade de licitação. Sempre tem um procedimento antes. Tá? O contrato administrativo também, senhores, ele tem natureza intuito personae. Intuito personae. Por que intuito? O que significa isso? Natureza intuito personae. A característica de personalíssimo. Tá? O que significa isso? Significa que o contrato administrativo, ele é firmado com aquela pessoa jurídica que venceu a licitação. E ela venceu a licitação porque ela tem condições de ser contratada pela administração e ela venceu a licitação de acordo com critérios objetivos previstos no edital. Né? Então, ela foi a vencedora, ninguém mais venceu. Foi apenas ela que venceu. Então, as suas características,
que levaram a empresa a ser contratada pela administração pública. Por isso que o contrato administrativo ele é sempre personalíssimo. Tá? É por isso que a Lei 8666, ela veda a subcontratação. O que é isso, subcontratação? Imagina, eu estou contratando uma obra. Isso é muito comum em contrato de obra. A administração pública está fazendo um contrato de obra. E a obra, ela tem vários aspectos a serem executados ao mesmo tempo, ou de uma forma organizada, né? Tem uma parte que é de fundação, vai ter uma parte que é elétrica, uma parte de paisagismo, de jardinagem, uma parte que é de estrutura, uma parte que é de ar-condicionado, entendeu? Tem várias partes. Quem ganha a licitação para fazer tudo isso é uma pessoa jurídica só. Então, ela tem que deter competências, atribuições, né, capacidade técnica para fazer tudo isso. Tá? Imagine que durante a execução do contrato, né, chega na hora lá de construir um elevador, ela chega e fala assim, nossa, esse elevador eu não consigo, eu não tenho habilidade técnica para executar esse contrato nessa parte, né? E agora, como é que faz? O contrato vai ser inexecutado nessa parte, né? Porque a Lei 8666 proíbe a subcontratação, eu não posso passar por um terceiro a execução de construir o elevador dentro do prédio, por exemplo. Então, veja, senhores, a regra, em razão dessa característica de personalíssimo do contrato administrativo, é que é vedada a subcontratação. A regra é que é vedada. Então, assim, se você lê um contrato administrativo e nada fala sobre subcontratação, subentenda-se, presume-se que a subcontratação é proibida. Eu não posso passar uma parte do objeto contratado por um terceiro. Aquela pessoa que venceu a licitação e foi contratada, ela que tem que executar todo o contrato. Agora, existem contratos em que o legislador já prevê, né, que o contrato é tão complexo no seu objeto que não existe uma pessoa jurídica só que é capaz de executá-lo na sua totalidade. Então, nesses casos, a lei permite a subcontratação. Tá? Então, aí a gente fala de subcontratação total ou parcial. Mas daí tem que estar previsto no contrato. Senão, tem que estar lá, nesse contrato se admite subcontratação dos seguintes pontos do objeto, né? Daí diz como é que vai se dar essa subcontratação. A contratada, ela não pode escolher qualquer um, tem que ser aprovado pela administração pública, tá? Tem algumas regrinhas para tudo. Bom, mais uma coisinha em relação à subcontratação, né? A lei 86, desculpe, em relação a essa natureza intuito persone do contrato, uma manifestação dessa característica, né, se dá em relação às contratadas da administração pública. Já existe um contrato administrativo, né, em execução, e imagine-se que essa contratada entra em falência, entra em processo de falência, ou ela é totalmente incorporada por uma outra pessoa jurídica, ela deixa de existir juridicamente. Ou ela é cindida totalmente, ela se divide em várias outras pequenas empresas e ela deixa de existir. E aí, como é que fica a sucessão empresarial neste contrato administrativo? Isso é permitido ou não é permitido? Né? Então, existe lá no artigo 78 que uma das causas que autorizam a rescisão unilateral do contrato são essas operações societárias, que vocês estudam lá em direito empresarial. Tá? Mas isso é uma redação lá de 1993, tá? Então, veja, isso é uma manifestação da natureza. Eu contratei aquela empresa. Né? Se ela entrou em falência e os seus credores é que vão assumir agora essa empresa, eu não contratei credor. Eu contratei a empresa X. Ela que venceu a licitação. Ou essa empresa foi comprada pela empresa Y e a empresa deixa de existir. Não, eu contratei a empresa X, eu não contratei a incorporadora dela. Como é que fica essa situação? A gente rescinde o contrato ou não rescinde o contrato? Isso daí, senhores, caiu na justiça, no TCU, etc e tal, até chegar a um consenso de que, sim, seria possível continuar o contrato administrativo, desde que presentes razões de interesse público, que a nova contratada, né, a sucessora da contratada, cumprisse todos os requisitos de habilitação e se comprometesse, né, com a execução do contrato nos seus termos originais. Então, é assim que foi resolvido isso. Tá? Uma outra característica do contrato administrativo é a obediência à lei. Né?
O contrato administrativo, senhores, como disse lá na apresentação, né, embora os contratos tenham aquela característica de autonomia da vontade, aqui não existe autonomia da vontade, porque a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. E o contrato administrativo, ele nada mais é, senhores, do que um espelho da legislação. Ele é um espelho da legislação. Né? Não se pode criar absolutamente nada, escrever nada diferente daquilo que está previsto na lei. Né? Então, para você celebrar um contrato administrativo, existem regras. Primeiro, você faz uma licitação ou uma contratação direta. Né? O contrato administrativo, em regra, eles são escritos. São escritos. Né? Existem algumas exceções, né, que pode haver contrato verbal na administração pública, né? Mas, em regra, eles são escritos, os contratos. Os contratos, eles precisam ter o seu extrato, que é um resuminho dele, assim, quem que foi contratado, qual que é o objeto, qual que é o valor, prazo de vigência e tal. Esse resuminho, que a gente chama de extrato, precisa publicar no Diário Oficial do ente, né, que é responsável pela contratação, né? Precisa publicar. Contrato de direito privado, você não precisa publicar. Né? São formas previstas na lei, né? Contratos administrativos que têm um determinado valor, acima de um determinado valor, e esse valor é de R$176 mil, contrato administrativo de acima de R$176 mil, tá? obrigatoriamente, eles têm que ser escritos. Obrigatoriamente. Tem que existir um instrumento de contrato. Obrigatoriamente. Abaixo é possível que seja, assim, sem problema algum. Tá? O instrumento de contrato, o contrato, ele se formaliza, né, através de alguns instrumentos. Pode ser um instrumento de contrato, propriamente dito, essa é a regra geral, tá? 99% dos casos é assim. Pode ser uma nota de empenho, o instrumento que formaliza a relação contratual pode ser uma nota de empenho, pode ser uma ordem de serviço, tá? É a Lei 866 que dispõe nesses casos, tá bom? Então, são algumas regrinhas aí, específicas sobre contratos. Tem algumas outras coisas que hoje nem se aplica muito, né? Diz lá a Lei 8666, que é de 1993, né? Que todos os contratos, né? Eles precisam, a administração precisa imprimir eles em algumas vias, né? Pelo menos duas. Uma vai ficar com a administração e a outra vai ficar com o contratado, né? Todas assinadas e tal. E a via que ficar com a administração precisa colocar ele numa pasta, num armário, e eles são organizados de acordo com o número pelo ano. Então, assim, todo órgão da administração direta e toda a galera da administração indireta, toda vez que vira o ano, né, tem que abrir uma pastinha dos contratos que vão ser firmados naquele ano. E aí tem que obedecer. Contrato número 1 de 2021, 2, 2022, blá, 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 blá. Isso fazia sentido lá em 93, né, de guardar isso impresso, escrito, dentro de um armário, né. Hoje já não se faz mais tanto, né, porque a realidade, pelo menos da administração pública federal, é que esses documentos são todos digitalizados. Então, você vai lá, vai pedir um documento agora, na administração, o cara vai pedir um pendrive para você. Ele vai pedir um pendrive, ele vai colocar para você num pendrive e entregar para você. Até o contrato assinado, digitalizado, tem valor de autenticidade do documento físico. Tá? Mais uma característica dos contratos, né? O contrato administrativo é contrato de adesão. Tá? Acho que vocês já devem saber o que é um contrato de adesão, né? O contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes, né, ela não discute o teor do contrato, ela apenas se submete àquele conteúdo que já foi previamente estipulado pela outra parte. Isso existe tanto no direito privado quanto no direito público, tá? No direito do consumidor, isso é a regra. No direito do consumidor, isso é a regra. Você, quando firma contrato que é regido pelo CDC, é contrato de adesão. Tá? Quando você vai comprar a tua geladeira, o teu celular, vai contratar a Copel, o serviço de celular, né? O cara te dá um contrato lá já impresso. Você nem lê aquilo lá, você só vai assina porque você já quer usar o teu celular novo, né? Exibir para a galera. Mas assim, quem lê é contrato de adesão. Se você lê o contrato, essa cláusula aqui, ó, 7.14, acho que isso dessa cláusula aqui é leonina, fere o direito, não sei aonde, qual é o artigo, né? Isso aqui eu acho que a gente tem que discutir. O cara vai olhar para a tua cara, não, você pensa que você está onde, né? Eu não sou formado em direito, mas eu sei que esse tipo de contrato que você não discute, ou você assina, ou você vai embora daqui e vai pôr em outro lugar, ou fica sem celular.
O contrato é de adesão, você apenas adere às regras que já foram previamente estipuladas por uma das partes. E o contrato administrativo também é assim, senhores. Tá? Ele é assim. Porque na medida em que a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, e o contrato administrativo, ele é um espelho daquilo que está previsto na lei, então o conteúdo dele já está previamente redigido. Né? Então, a parte, né, contratual, na execução do contrato, ela não pode levantar e falar assim, eu não concordo com essa cláusula, com essa ou com aquela outra. A administração vai dizer o seguinte, bom, isso aqui é um contrato de adesão, você não discute a respeito dele. Assim, caso você tivesse que impugnar isso daqui, o prazo para você reclamar de alguma cláusula contratual é lá na impugnação do edital. Porque quando publica o edital, senhores, um dos anexos do edital é a minuta do contrato, do futuro contrato, tá? Então, lá, quando você faz a impugnação do edital, você não faz a impugnação apenas do conteúdo do edital, mas de todos os seus anexos, termo de referência, minuta de contrato, etc. e tal. E os particulares, eles não se atentam para isso, tá? Porque quando faz a impugnação, isso não é a regra, quando faz a impugnação, só faz a parte primeira do edital. Não faz do termo de referência, não faz da minuta de contrato, nada disso. Bom, se você não impugnou aquelas partes, depois que passou o prazo, aquilo ali virou lei entre as partes. Não dá mais para discutir. Então, se você saiu vencedor da licitação, vai vir aquela minuta do contrato, só vai preencher os campos que estão pontilhados, que é a data, o nome do vencedor, qual vai ser o dia do pagamento, esse tipo de coisa, qual é o valor do contrato, e lá no final o nome das pessoas que vão assinar. Se ali naquele momento contrata, ih, rapaz, mas essa cláusula de sanção, essa multa aqui está muito alta, o que o servidor vai dizer? Não posso fazer nada? Você não impugnou lá naquela data, agora não pode fazer nada, o contrato é de adesão. Vocês entenderam? Olha aqui. Bom, e a última característica dos contratos administrativos é a presença no seu interior, no seu conteúdo, de cláusulas que a gente chama cláusulas exorbitantes. Tá? Bom, senhores, quando você pega um contrato administrativo para ler, para dar uma olhada, uma folhagem nele, não tem uma parte assim que vai estar escrito assim, das cláusulas exorbitantes. Não tem. Assim, vai estar em caixa alta, negrito, sublinhado, não tem isso. As cláusulas exorbitantes, elas já estão escritas dentro do contrato e não há nenhuma indicação delas, assim, como um gênero. Mas você consegue identificá-las no contrato perfeitamente. Por quê? Porque no contrato elas vêm escritas, o que vem escrito é o poder da administração, a que se refere a cláusula exorbitante. Então, essas cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que estão presentes no contrato administrativo e que conferem prerrogativas ou poderes apenas à administração pública, o particular não tem. E por que são chamadas de cláusulas exorbitantes? Porque, assim, elas exorbitam o direito privado, o direito comum. Elas jamais vão poder estar presentes numa relação de contrato privado, porque é ilegal. Num contrato privado onde existe igualdade entre as partes, nenhuma das partes pode ter nenhuma dessas prerrogativas. Ela só tem sentido de existir em contratos administrativos. Nos contratos administrativos, só quem tem esses poderes é a administração pública. Quais são esses poderes? Quais são essas cláusulas exorbitantes? Elas estão previstas no artigo 58 da Lei 8666, tá? Artigo 58 da Lei 8666, que diz assim, bom, antes da gente continuar, até para eu tomar um fôlego aqui, deixa eu fazer uma chamada. Agora vai aparecer um monte de câmera aqui, quer ver? Professor, É igual, isso aqui é igual mexer no potinho de ração de gato. Você mexe assim, o bicho aparece de onde ele tá, sabe? professor, você está me ouvindo? Tô ouvindo, querido. Diga. Professor, eu não estou conseguindo assistir suas aulas gravadas. Por quê? Eu entro lá no link não, no lugar onde tem da aula e tipo abre outra aba para mim entrar no portal de novo. Ele redireciona. Professor. Perdeu. Vai jogar? Eu vou arrumar a boca. Eu acredito que você tem que copiar aquele link que está ali
e jogar no navegador, numa aba do navegador sozinho. Não clicar nele direto. Tem mais alguém passando por esse problema? Eu pelo celular, daí no celular também não, acho que não fica mostrando o link. Daí eu também não consegui nem tentar fazer isso. Mais alguém? Não? Eu também tentei entrar, não consegui. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar por e-mail do Marcos os links das aulas, e daí o Marcos dispara aí para quem tá reclamando, né? Então aqui no chat, só para a gente deixar registrado quem é que precisa do link, escreve aqui no chat, preciso do link da aula gravada, escreve aí. Só para ficar registrado quem precisa. Pode ser assim, Léo Dias? Então vamos lá, chamada então, senhores. Aleteia. Presente. Anderson. Presente. Ana Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Fernando. Gregory. Presente. Jefferson. Jefferson. Caione. Kelbia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Leonardo Dias. Presente, professor. Leonardo Vinícius. Presente. Leontina. Letícia. Presente, professor. Luiz Henrique. Presente. Marcos. Presente. Nathalie. Presente. Nayeli. Presente. Tami. Presente, professor. Vanessa. Presente. Vinícius. Vinícius. Yuri. Presente, professor. O senhor pulou Verônica, professor. Ok, Verônica. Tá certo já. Professor, eu tentei copiar o link, jogar em outra aba e abrir o site da faculdade de novo. Só um minuto. Querido Léo, acabei de pegar o link da aula passada, joguei uma aba aberta em branco do Google Chrome e abriu direto no YouTube. Então deve ser alguma configuração do aparelho. Professor, porque eu tô tentando pegar da semana do dia 23, que tá o trabalho bem explicadinho lá, que o senhor explicou até onde que tinha que entrar e não tá entrando. Eu também joguei, professor, aqui no celular, consegui entrar, certo? Deu certinho. Vou pegar a aula aqui, o link da aula do dia... É semana 4, eu acho. Essa aqui é outra disciplina. Da semana 4. Eu passei, professor, desculpa, eu passei para um colega hoje que me pediu, passou uma mensagem no WhatsApp pedindo como é que era o trabalho,
e eu passei para ele. Eu vou tentar passar esse mesmo link no grupo aqui agora para ver se vai dar certo, tá? Olha só, Léo, peguei a aula da quarta semana, joguei e abriu normal para mim. Eu vou tentar de novo para ver. Tá bom? Talvez tentar num outro dispositivo, não sei. Tá? Mas, enfim, se permanecer, me avisa, tá? Que daí eu falo com a coordenação para passar isso para a secretaria, para o pessoal da informática, alguma coisa assim, tá? Bom, então vamos continuar, então, senhores. Cláusulas exorbitantes. A Larissa nos fez a gentileza, ele passou um link bem legal. Obrigado, Larissa. Está bem certinho aqui dentro, fica bem legal. Que ótimo. Obrigado, viu, Larissa, pela gentileza. Vamos lá, então. Só para deixar registrado, né? A Larissa deixou no grupo aí de WhatsApp de vocês o link das aulas aí, que até agora foram lançadas no sistema. Vamos lá, presença de cláusulas exorbitantes. Quais são as cláusulas exorbitantes, então? Elas estão previstas no artigo 58 da Lei 666. E a primeira delas se chama alteração unilateral do contrato. Alteração unilateral do contrato. A segunda é a rescisão, né, a extinção unilateral do contrato. A terceira cláusula exorbitante, o poder que se dá à administração, é a fiscalização do contrato. A quarta é a aplicação de sanção administrativa. E depois eu vou falar algumas outras para vocês, né, que não estão previstas aqui no artigo 58, mas que são entendidas também como cláusulas exorbitantes. Então, vamos falar quais são essas cláusulas exorbitantes. Então, eu não sei se eu deixei aí para vocês no material a indicação de cada uma delas, previstas ou não na Lei 8.666, né? Mas vamos lá, eu vou deixar aqui no chat para vocês, caso não tenha isso no material. Acho que no material só deve ter o artigo 58, tá? As cláusulas exorbitantes são essas aí, está no chat. Vamos falar um pouquinho a respeito delas, tá? Exigência de garantia, tá? A administração pública, ela pode exigir garantia do contrato, tá, senhores? Do contrato. Isso não é comum no direito privado, a exigência de garantia nos contratos do direito privado. Mas isso é muito comum em contratos do direito administrativo. A exigência de garantia, tá? Favor não confundir com garantia da licitação, porque a administração pública, a depender do objeto que está sendo licitado, ela pode exigir garantia da licitação. O que a gente está estudando aqui é garantia do contrato. Como é que funciona isso? Funciona assim, a administração no edital, ela diz se ela vai exigir ou não garantia por futuro contrato. Ela é que escolhe se vai exigir do futuro contratado a prestação de uma garantia. Tá? Isso se dá em razão de vários motivos, né, do objeto a ser contratado, se tem risco, se não tem, e outra coisa é o risco econômico, porque se você exige garantia, uma futura garantia, isso tem um custo, e esse custo ele vai ser passado para dentro do valor da licitação, né? Então, assim, a administração ela não pede garantia de contratos, por exemplo, contrato de compra e venda de água, porque isso não faz sentido algum. Mas em contratos em que há um risco um risco financeiro que a administração pública pode sofrer durante a execução, ela pede contrato de garantia. Como é um contrato de obra, a obra pode ser abandonada, né? E o contrato de prestação de serviço de terceirização, né? Geralmente, né, é muito comum que as empresas terceirizadas, contratadas pela administração, elas deixam de pagar os seus empregados, e pela lei trabalhista, o empregado ele vai na Justiça do Trabalho e coloca o empregador como réu e coloca também a União como réu. Tá? Então, a União vai responder, é possível que a União responda por um passivo trabalhista, particular. Então, nesses casos em que há risco na execução do contrato, risco financeiro, a administração pública, ela exige a garantia. Tá? Então, assim, exigir a garantia é uma prerrogativa da administração. Agora, qual garantia? Aí não é a administração que diz qual é a garantia. A lei faculta ao futuro contratado escolher uma das garantias que estão previstas na Lei 8.666. Então, a Lei 8.666, lá no artigo 56,
ela vai dizer quais são essas modalidades de garantia que estão à disposição do futuro contratado para a escolha dele. Tá? Então, assim, se a administração pública quer garantia para o contrato, é só isso que ela põe. Para o futuro contrato, eu vou querer garantia. Agora, qual garantia? No edital vai estar escrito assim, está à disposição do contratado, do futuro contratado, a escolha de uma destas garantias, que estão previstas lá no artigo 53. Quais são essas espécies de garantia? A primeira delas é a caução em dinheiro. É a caução em dinheiro. A segunda dela é título de dívida pública. A terceira é o seguro-garantia. Seguro-garantia. E a outra é a fiança bancária. Tá? A mais comum de todas é o seguro-garantia, porque é a mais barata de todas. Mais barata no sentido de que o particular ele pouco precisa se descapitalizar para prestar essa garantia. Tá? A caução em dinheiro, ele pega um dinheiro do patrimônio dele e deposita no banco, na Caixa Econômica. Seguro-garantia, ele faz um contrato de seguro com um terceiro, e esse terceiro é que vai ser responsável pela indenização, né, de danos que foram praticados pelo segurado. E a fiança bancária é um contrato de fiança. Né? Ele não é o contratado que responde, mas o fiador bancário é que responde. A mais comum das garantias prestadas na prática pelos contratados é o seguro-garantia, quando a garantia é exigida pela administração. Qual é o valor da garantia? A regra é que o valor da garantia seja de 5%, de até 5% do valor contratado. Então, se o contrato aí é de R$500 mil, qual que é o valor da garantia que ele vai ter que prestar? Qual é o valor da garantia? R$500 milhões. Quanto que é 5% de R$500 milhões? R$2,5 milhões, isso? 5% dá mais que o valor do contrato. De 500 milhões? R$25 mil, senhores. R$25 mil. Tá? 5% de 500 mil é R$25 mil. Ele vai ter que prestar isso daí. Ou ele presta em caução em dinheiro, ou em título da dívida pública, ou em seguro-garantia, ou em fiança bancária. Tá? É até 5%. Tá bom? Na medida em que o valor do contrato vai sendo alterado durante a execução dele, porque o contrato ele pode ter alteração, ele pode subir o valor, a gente já vai ver, é evidente que o valor da garantia tem que ser complementado ao percentual que foi exigido pela administração. E em obras de grande vulto, né, alta complexidade, grande valor, esse valor da garantia pode ser elevado até 10%. Tá? Mas a regra é que seja de 5%. Bom, uma segunda cláusula exorbitante é a fiscalização do contrato. Acompanhar a execução do contrato. A administração tem esse poder. Né? Então, quando firma um contrato, a administração ela logo edita uma portaria nomeando um servidor público. Tá? Isso está previsto no artigo 67 da Lei 866. Ela nomeia o servidor público para ser fiscal desse contrato. Né? Coisas que a gente já falou aqui, que já trocamos algumas conversas aqui com o Marcos a respeito disso, que já vivenciou esse ônus. Né? Então, a administração pública celebrou um contrato, ela logo em seguida já edita um ato normativo, né, um ato que designa um servidor público para acompanhar a execução desse contrato, do seu começo até o seu final. Tá?
Então, por exemplo, se é um contrato de compra e venda de água, então vai ser nomeado o fiscal do contrato, qual que é o papel dele? Ele vai ler o edital, vai ler o termo de referência e vai ver qual é a água que vai ter que ser fornecida, qual é a quantidade, onde tem que ser entregue, qual que é o prazo de entrega, e vai dar uma olhadinha na nota fiscal para ver se o cara está cobrando corretamente aquilo que está no edital. Tá? Então, ele que vai recepcionar essa água, vai ver se a água está de acordo com o edital, foi entregue no prazo, se a quantidade de água que foi entregue está de acordo com o edital, se a nota fiscal está emitida corretamente, né? E daí ele vai lá e atesta, faz um documento dizendo, ó, atesto que foi entregue a água no dia tal, na quantidade exigida no edital, pá. Pega essa nota fiscal e manda lá para o setor financeiro para fazer o pagamento. Então é assim, tá? Nos contratos de obra também é a mesma coisa. Contrato de obra tem o fiscal de contrato. Contrato de prestação de serviço também. Durante a execução de todo o contrato, tem um fiscal de contrato acompanhando. Né? Então, senhores, quando pelo menos eu, né, escuto desvios, né, em contratos administrativos que são noticiados aí na mídia, a primeira pessoa que tem que ser perguntada a respeito do que está acontecendo é o fiscal do contrato. É o fiscal do contrato, né? Depois eu vou perguntar para quem assinou o contrato, mas quem está ali na frente, sabendo o que acontece, sim ou não, é o fiscal do contrato. Essa é a primeira pessoa a ser ouvida. Tá? E essa é uma prerrogativa de contrato administrativo. Né? Isso não tem um contrato de direito privado. Né? Imagina, você mora aí, mora de aluguel, tem um contrato de locação, ou você acabou de celebrar um contrato aí com a Vivo, uma operadora de telefone, a TIM, a Oi, a Claro, quem for, né? E daí, ali no momento que você está assinando um contrato com a Claro, né, de celular, você fala assim, não, pera que eu vou designar aqui a minha amiga, que veio comigo, e ela vai fiscalizar, para ver se você vai cumprir os seus serviços direitinho. Né? O cara da Vivo vai olhar para você está em que mundo? Né? Se você nota que tem algum descumprimento meu, é você que tem que vir aqui reclamar comigo. Né? Não tem esse negócio de fiscal de contrato particular. Tá? Isso é só um negócio que existe em contrato administrativo. Tá bom? Então, o fiscal de contrato tem que ser servidor, tá, senhores? Não pode ser qualquer um. E a lei faculta, né, a administração pública a contratar um terceiro para ajudar o servidor a fiscalizar aqueles contratos que são complexos. Né? Então, geralmente, contrato de reforma e de obra, quem que é o fiscal que é nomeado? Você cata lá no órgão, lá um engenheiro, um arquiteto. É esse cara que tem habilidade para fiscalizar um contrato desse. Mas, mesmo assim, continua sendo um contrato complexo. Né? Então, a lei autoriza que a administração contrate um particular, uma outra construtora, um escritório de arquitetura, o que for, para ajudar o fiscal do contrato a fiscalizar a construção da obra ou o contrato de reforma do prédio. Tá? Isso é perfeitamente possível. Bom, senhores, ainda uma outra prerrogativa é a aplicação de sanção. A administração pública pode aplicar sanção administrativa nos seus contratados. Tá? Por que ela aplica? Porque ela quer? Não, ela aplica porque o contratado descumpriu uma obrigação contratual. Tá? Qualquer obrigação contratual. Descumprimento de qualquer obrigação contratual, enseja da causa a instauração de um processo específico para aplicar uma sanção administrativa, para apurar o que aconteceu e, se realmente ficar demonstrado que houve o descumprimento da obrigação contratual, aplicar a sanção na contratada. É evidente que isso é um processo que tem contraditório e ampla defesa e tem também duplo grau de jurisdição no mínimo. Tá? Quais são as sanções, né? Então, qual o motivo de se abrir esses processos? É porque houve um descumprimento de obrigação contratual pela particular. E se a administração pública descumpre um dever que é dela? O particular pode abrir um processo para aplicar a sanção na administração? Não, isso não existe. Tá? Isso é uma via de uma mão só. Só a administração pública pode fazer isso. Tá? E quais são as sanções que a administração pública pode aplicar nos seus contratados, né, por inexecução do contrato, descumprimento de obrigações contratuais? Bom, a Lei 8666 faz essa previsão no artigo 88, e são as sanções as seguintes: a advertência, né, a multa, que pode ser moratória pelo atraso,
o cumprimento da obrigação. A obrigação foi cumprida, mas foi cumprida fora do prazo, então a multa é moratória, mora, né, igual a prazo, atraso. A multa compensatória, quando há o descumprimento da obrigação, mas a administração não tem mais interesse em receber aquela obrigação, então a multa aqui é para indenizar a administração pelo descumprimento, então multa compensatória. A terceira é a suspensão temporária de participar em licitação, de firmar contratos com a administração pública. E a quarta sanção é a declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Bom, a lei 10, essas quatro sanções, elas estão previstas no artigo 88 da lei 8.666, tá? A lei 10.520 faz a previsão de uma sanção específica, que é o impedimento de licitar e contratar. Impedimento de licitar e contratar. Significa que o apenado, né, com uma sanção dessa, não pode participar de licitação, com o ente que aplicou a sanção, né, e nem pode firmar contratos com o ente que aplicou a sanção. Então, nós temos 4 sanções previstas na Lei 8.666, artigo 88, e uma sanção prevista na Lei 10.520, lá no artigo 7º da Lei 10.520. Tudo bem? Alguma dúvida? Quando a administração pública... Alguém abriu o microfone? Nenhuma, professor. Sim. Não? Dúvidas não? Nenhuma dúvida. Tá. Quando a administração pública firma contratos da administração, que são aqueles contratos de direito privado, contrato de locação de imóvel, por exemplo, essas cláusulas exorbitantes não estão presentes no contrato, tá, senhores? Essas cláusulas não estão presentes. Isso é cláusula que só está presente em contrato administrativo, que é regido pelo direito público, tá? Vou deixar isso bem claro. Bom, então essa é a cláusula da aplicação de sanção. Próxima cláusula exorbitante é a rescisão unilateral do contrato, né? A extinção unilateral do contrato. Quem pode extinguir unilateralmente o contrato é só a administração pública. Quem tem essa prerrogativa é só a administração pública. Existem outras formas de extinção do contrato administrativo? Sim. Do contrato administrativo acabar, encerrar? Sim, existem outras formas. Existe por decurso de prazo, né? Se o contrato ele tem prazo para acabar, quando bater o prazo, o termo final, o contrato está extinto. Ou quando a prestação, né, o objeto a ser entregue é entregue, por exemplo, contrato de compra e venda, entregou a água, acabou. Pagou a água, acabou o contrato. Então se cumpre, se consuma o seu objeto. O contrato administrativo ele pode terminar também de forma amigável entre as partes. Isso não é muito comum, né, porque se a administração pública ela firma um contrato administrativo, é porque aquele objeto ela necessita dele, né, porque ela vai encerrar amigavelmente um contrato nesse sentido. Então, assim, não é muito comum que aconteça a rescisão amigável, mas é possível que as partes, tanto a administração e o contratado particular, cheguem a um acordo para extinguir o contrato. Evidente que, nesse caso, não pode ter descumprimento, né, contratual envolvido, porque se tiver descumprimento, aí a gente parte para um outro tipo de rescisão que eu já falo. Quando o particular, eu já entro nesse caso, né, quando o particular pratica alguns descumprimentos contratuais, e eles são graves, a administração pública ela pode avaliar se ela continua ou não com a execução desse contrato. Ela avalia, tá, se ela exerce ou não esse poder. E aqui a gente está falando da rescisão unilateral do contrato. É um poder só da administração pública. E ele se manifesta quando? Ele é uma faculdade. Tá? Veja, aplicar a sanção, só para fazer um paralelo para vocês, aplicar a sanção, se ficou comprovado que existe um descumprimento, é obrigatório, é vinculado a aplicar a sanção. Não tem discricionariedade. Você tem que aplicar a sanção. Tá? É um dever. Quando se fala em rescisão unilateral do contrato, a rescisão unilateral do contrato, ela também se origina de um descumprimento de obrigação contratual. Só que aqui é uma faculdade, é uma prerrogativa. A administração vai avaliar se diante daquele descumprimento convém ou não a ela fazer a rescisão do contrato. Por que é uma faculdade? Porque, veja, se você faz a rescisão do contrato,
No dia seguinte, você não tem mais aquele contrato. Você não tem mais a prestação de serviço. Acabou. E você vai ter que contratar de novo. Ou por licitação, ou por uma contratação direta. E isso vai levar pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Você tem condição de ficar um mês sem o contrato? Então, assim, rescindir unilateralmente o contrato, ele não é um dever, ele não é uma prerrogativa, é uma faculdade da administração. Tá? As causas que autorizam a administração a rescindir unilateralmente o contrato estão lá no artigo 78 da Lei 8.666. Tá? Artigo 78, artigo 78 da Lei 8.666. Lá estão previstas as causas que autorizam a rescisão unilateral. Então, durante a execução do contrato, a administração se deparou com uma daquelas causas ali, ela pode avaliar se ela vai rescindir ou não o contrato. Então, assim, descumprimento de contrato, falência, operação societária, lentidão na execução do contrato, são exemplos de causa que a administração pode fazer a rescisão desse contrato, tá bom? Bom, e o particular, ele tem esse poder de rescindir o contrato? Não, ele não tem esse poder de rescindir unilateralmente o contrato. Né? Quando a administração pública quer rescindir, o que ela faz, assim, na prática? O que ela faz? Bom, aqui que ela diz, ela vai intimar o contratado dizendo o seguinte, olha, você fez isso, o que você fez, eu enquadro no inciso tal do artigo 78, e você tem 5 dias úteis para se defender da minha intenção de rescindir esse contrato. Eu não estou rescindindo, eu só estou com a intenção de rescindir. Então, você tem 5 dias úteis para se manifestar. Ele vem, se manifesta, a administração pública analisa, e daí a administração pública vai dar a decisão, se rescinde ou não. Aí ela decide se não, vou rescindir. Daí traz os motivos, né, de fato e de direito, fundamenta. E intima o contratado novamente, ó, vou rescindir o contrato, eu vou rescindir o contrato, agora não é mais intenção, eu vou rescindir. Porque a rescisão em si, senhores, é um ato formal, eu já explico como é que faz isso. Então ele diz assim, ó, eu vou rescindir. Dessa decisão da administração que diz eu vou rescindir, o contratado pode recorrer. 5 dias úteis ele pode recorrer. Tá? Aí recorre. Imagina que a autoridade recursal diz, não, tem que manter a decisão de rescindir. Aí acabou o processo, não tem mais para onde ir. Tá? Bom, como agora não tem mais para onde ir na via administrativa, porque o sujeito ele pode se socorrer na via judicial, como é que você formaliza, então, a extinção do contrato? O que você faz? Você faz uma minuta de termo de rescisão unilateral de contrato. Faz uma minuta. E essa minuta você passa lá na assessoria jurídica, por força do artigo 38, parágrafo 1 da Lei 8.666, para ele examinar a legalidade do ato. Se tiver tudo ok, a administração pública assina esse termo, só ela assina, porque a rescisão é unilateral, e um extrato desse termo ela publica no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, senhor, está extinto o contrato. É nesse momento que se está extinto o contrato, não é antes. Tá bom? Do ponto de vista jurídico. Agora, e o particular? Ele tem essa prerrogativa? Assim, ó, administração, você está atrasando o pagamento, o que é muito, muito comum. Você está atrasando o pagamento. Então, assim, eu não quero mais esse contrato, né? Não quero mais esse contrato. Então, eu estou rescindindo, estou te notificando porque eu não quero mais esse contrato, acabou o contrato. O contratado pode fazer isso? Não pode, senhores, porque isso é uma prerrogativa só da administração pública. Só da administração pública. O que o particular faz nesse caso, professor? Eu não posso ficar obrigado a alguma coisa que eu não quero mais, né? O que o particular faz nesse caso, né? Bom, de duas uma, ou ele tenta uma rescisão amigável, e se ele não tem uma rescisão amigável, senhores, ele vai se socorrer da justiça. Vai entrar na justiça pedindo a extinção daquela relação contratual, tá bom? Só nesses casos, tá? Professor, mas tem alguma outra coisa aí sobre extinção pelo particular? Tem. Eu devo falar para vocês. Mas aqui eu não vou falar de extinção, tá? O nomezinho é outro. Lá no artigo 78, que eu disse para vocês onde estão as causas que autorizam a administração a rescindir unilateralmente o contratado, tem duas ali, que elas podem ser usadas pelo particular. Mas não para o particular pedir a rescisão unilateral. Eu já disse que isso daqui é uma prerrogativa única da administração. Ele pode pedir a suspensão da execução do contrato.
Assim, não é nem pedir, ele vai lá e suspende, ele para de prestar o contrato, para de executar, para de cumprir as suas obrigações. Ele vai estar respaldado juridicamente nesses descumprimentos. Tá? Respaldado onde? Nessas hipóteses do artigo 78. A primeira hipótese é o seguinte, senhores, quando a administração pública atrasa os seus pagamentos em mais de 90 dias, o contratado ele pode parar de prestar o serviço. Tem doutrina que entende que o contratado pode rescindir o contrato. Ele faz uma interpretação unilateral do caput do artigo 78. No âmbito administrativo, isso não cola. Isso é o que a administração pública entende é que ele tem o direito de suspender, né? Ele não cumpre mais suas obrigações contratuais. Então, essa é a primeira hipótese. Quando a administração pública atrasa seus pagamentos em mais de 90 dias. Então, veja, durante 90 dias, o cara ele tem que, mesmo não recebendo, ele tem que continuar executando, cumprindo com as suas obrigações, mesmo não recebendo. Ele só está autorizado a parar o cumprimento das suas obrigações, a suspender no dia 91. Tá? Até o dia 90, ele tem que suportar sozinho o contrato. Tudo bem? E a segunda hipótese é quando a administração pública não libera o canteiro de obras em máquinas, né, para contratar ir lá, entrar para começar a prestar o serviço. Bom, se você não me libera o lugar onde eu tenho que prestar o serviço, né, não tem como. Então, aí, juridicamente, simpaticamente, eu estou impossível, né, impossibilitada de cumprir o contrato. Então, essas são duas hipóteses previstas ali no artigo 78, senhores, que alguns defendem que o particular pode rescindir unilateralmente o contrato, e nessas duas hipóteses tem gente que entende, não, ele não pode rescindir, porque isso é uma prerrogativa do Estado, e, na verdade, ele pode deixar de cumprir a sua obrigação, e ele está respaldado na Lei 8666 em relação a esses descumprimentos. Ok? Tá bom? Alguma dúvida? Não? Bom, vamos, então, para a penúltima cláusula exorbitante, que é a alteração unilateral do contrato. Está previsto lá no artigo 65 da Lei 8666. Tá? Os contratos administrativos, senhores, uma vez celebrados, eles podem, ao longo da sua execução, eles podem ser alterados, tá bom? Tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo, né? Seja na sua qualidade, ou seja na sua quantidade, ele pode ser alterado. Essa alteração, ela pode acontecer num acordo entre as partes, né? É um ato bilateral, ou ela pode ser unilateral. A unilateral daí é a administração, que vai lá e vai unilateralmente, vai dizer para o contratado, eu vou alterar o contrato qualitativamente ou quantitativamente, e você tem que se submeter a essa minha intenção. Você não discute, você cumpre. Tá? Evidentemente que os reflexos financeiros no contrato dessa alteração unilateral imposta pela administração pública, eles têm que ser observados proporcionalmente. Tá? Bom, senhores, isso está previsto no artigo 65. Tá? Então, os contratos eles podem ser alterados unilateralmente pela administração pública e também podem ser alterados por acordo entre as partes. Aqui, a prerrogativa que a gente estuda, a cláusula exorbitante, se refere apenas à alteração unilateral, tá? E não à alteração por acordo, porque alterar um contrato por acordo, isso acontece em qualquer contrato, seja de direito público, seja de direito privado. Havendo acordo, se altera. Agora, uma das partes dizer, eu vou alterar isso daqui, e você tem que se submeter, assina, você não tem que discutir nada, isso é só em contrato administrativo. Tá? Isso é prerrogativa de Estado, prerrogativa da administração pública. Tá? E o que nós vamos estudar aqui é evidente que é a alteração unilateral do contrato. Tá? Então, como eu disse para vocês, ela pode acontecer tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo. Tá? Do ponto de vista qualitativo, o que significa isso? Imagina-se que você está executando uma obra, está construindo um prédio público, cujo projeto ele foi aprovado há mais de 10 anos. Projeto antigo, atrasado, que não foi atualizado. É muito comum isso. É triste, mas é comum isso. Aí chega na hora de executar o projeto antigo, aí chega na parte de executar a parte elétrica,
ou chega na parte de executar o ar-condicionado, ou chega na hora de executar o elevador, a tecnologia que se tem hoje é muito melhor daquela que estava prevista 10 anos atrás. Às vezes, aquela solução que estava prevista no projeto de 10 anos atrás não existe mais hoje. Nem existe mais. Então, assim, ou se altera o contrato para aquilo que existe hoje, ou você fica sem o elevador, você fica sem o ar-condicionado, etc. e tal, porque aquilo que foi previsto não existe mais. Você vai fazer uma alteração qualitativa no contrato administrativo. Isso pode ser feito de forma unilateral. Evidente, né, que essa nova tecnologia ela vai custar um pouco mais caro daquilo que estava previsto anteriormente, e que o contratado ele vai ter que fazer essa nova tecnologia, mas ele vai ser pago por isso, tá? Essa alteração unilateral não significa que você faz e não recebe nada em troca. Não, você faz e eu vou te pagar por isso, tá bom? E também pode haver uma alteração quantitativa nesse contrato, né? Imagina, se você contratou água e naquele ano, nossa, veio muito calor. Um calor assim que ninguém estava prevendo, essas coisas. E aí se resolveu, né? Nossa, tomaram muita água porque está muito quente, acabou a água. Né? No meio do contrato acabou a água, né? E daí, faça uma nova licitação? Não, não precisa. Você pode alterar unilateralmente o contrato e exigir desse contratado mais água, né, para que ele forneça mais água. Mas essa água não estava prevista na licitação, ela não foi licitada, mas a lei permite esse aumento, né, e permite também a diminuição, tá, senhores? A alteração quantitativa do contrato é tanto para mais, para aumentar o valor do contrato, quanto para menos, tá? O que tem acontecido nos últimos anos é a alteração para diminuir o valor de contrato, né? Porque a restrição orçamentária do Estado tem sido gigantesca, muito forte, tá? Assim, como você não tem orçamento mais para pagar, para fazer frente às suas atuais despesas, o que o Estado faz? Corta a despesa. Corta a despesa. Aí vem uma ordem lá de cima dizendo o seguinte: você tem que cortar 20% de todos os teus contratos. De todos os teus contratos. Desde aqueles de aquisição quanto de prestação de serviço. E alguns contratos você não pode mais fazer. Tem contrato que não pode mais fazer, não pode nem licitar mais. Tá? Isso é noticiado pela mídia, infelizmente, de uma forma deturpada, sabe, senhores? Principalmente quando envolve universidade. Né? Que daí chega a universidade, isso geralmente é noticiado no começo do ano, né? Fala assim, o governo não sei o que lá, porque ele não gosta de universidade, foi lá e cortou a verba da universidade, né? Senhores, isso é uma mentira deslavada, porque assim, a ordem para cortar a despesa, ela se aplica a toda a administração pública, não é só para um órgão ou entidade, é para toda a administração pública, sabe? E o percentual é o mesmo para todo mundo, né? Então, assim, é uma notícia totalmente tendenciosa, assim, e o mais triste disso é ver que o responsável pelo órgão, ele dá a declaração respaldando o conteúdo da matéria. Ele sabe que não é assim. É triste o negócio, mas enfim. Então, essa alteração de contrato serve tanto para aumentar o contrato quanto para diminuir o contrato, né? O detalhe, senhores, é que esse aumento ou diminuição, ele não é assim infinito, tá bom? Ele tem um limite para você aumentar, tanto para mais quanto para menos. E ele é de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então, assim, até 25%. Então, você tem um contrato de 100 mil, de água, de 100 mil. Nesse contrato, você pode acrescer quanto de água a mais? Mais 25 mil reais de água. Você pode acrescer até 25 mil reais. Professor, eu quero acrescer só 5. Pode? Pode. A lei diz até 25%. Então, até o limite é 25%. Professor, já cresci 25%. Ainda estou precisando de mais água. Bom, querido, a lei autoriza aumentar um contrato até 25%. Acima disso, você vai ter que fazer nova licitação. E se planejar melhor para o próximo ano. Porque, assim, embora essa prerrogativa esteja prevista em lei, ela não é desejável que aconteça. Tá? Por isso que a gente tem que planejar as contratações do ano. E bem planejar o quanto que precisa das coisas. Para que essas prerrogativas de aumentar e diminuir o valor de contrato sejam utilizadas realmente quando efetivamente necessário. Bom, então os acréscimos e as supressões, né, a palavra técnica utilizada pela lei
para diminuição é supressão do valor contratual. Quando é unilateral, é até 25%. Então, você tem um contrato de 100 mil, pode aumentar até 25%, e se você tem um contrato de 100 mil, você pode diminuir ele unilateralmente até 25%. O contratado ele tem que se submeter a isso. Tem que se submeter. Ele não discute. Tá? Então, assim, se aumenta, evidente. Estou comprando mais água. Você vai pagar pela água a mais. Os 25 mil reais. Você vai pagar, a administração paga os 25 mil reais. Tá? Você vai diminuir a água. Estava previsto 100 mil, mandaram cortar, eu vou cortar 20% da água também. Então, assim, eu só vou executar desse contrato 80 mil reais. Eu não vou executar mais 100. Tá? Então, você vai comprar do sujeito só 80 mil reais. É o que você tem autorização orçamentária para contratar. É 80 mil reais. Tá? E ele tem que se submeter a isso. Ah, não, mas eu fiz um contrato para você para 100. Querido, é prerrogativa da administração. Tá? Vocês entenderam, senhores? Tá? E o contrato ele pode ser alterado também, mas aqui não é uma prerrogativa. Ele pode ser alterado com acordo entre as partes, tá bom? E daí, a mais famosa, né, das alterações é aquelas previstas no artigo 65, inciso 2º, né, que dispor acordo entre as partes, a linha B, que ali está previsto o fato do príncipe, fato da administração e a teoria da imprevisão, tá? Então, assim, quando acontecem fatos imprevisíveis, são supervenientes ao contrato já celebrado. O contrato celebrado, acontece um fato superveniente que ocasiona um desequilíbrio no contrato, um desequilíbrio significante, né, imprevisível. Como assim? A minha prestação de contratado continua a mesma, eu ainda tenho que, por exemplo, entregar o remédio X, só que esse remédio ele é cotado em dólar, né, e na época que foi firmado o contrato, o dólar estava R$3. E agora que eu estou executando o contrato, esse dólar, assim, teve um estouro imprevisível. Foi para R$8. Então, teoria da imprevisão. Então, vamos equacionar esse contrato. Eu continuo fornecendo remédio, mas não naquele valor de dólar antigo, valor de dólar atual. A questão de dólar, ela é muito delicada, tá? Porque existem variações que são previsíveis. Isso varia de economia a economia, nem sempre cola esses pedidos dos contratados, né? Quando eles pedem alteração, aumento do valor contratual, que é baseado em dólar. Então, tem que ser muito bem fundamentado. Tá? Às vezes, a administração pública, ela pratica um fato, pode ser um fato do príncipe ou fato da administração. Tá? Qual que é a diferença entre os dois? E esse fato, ele repercute no contrato, desequilibrando a prestação que o particular tem que fazer e aquilo que ele vai receber. Sabe? Então, a prestação dele continua a mesma, só que encareceu a prestação dele, e ele tem que ser indenizado por isso, tem que receber por isso. E daí, a administração pública, ela pode se comportar de uma maneira que produz reflexos no contrato. E esses comportamentos, a gente pode chamar de fato do príncipe ou fato da administração. Qual que é a diferença entre os dois? O fato da administração é quando a administração contratante do contrato, ela produz um fato que desequilibra a relação contratual. Então, é mais ou menos assim. Eu fiz um contrato já para 100 vigilantes. 100 vigilantes. Aí vem, fiz um contrato para 100 vigilantes. E eu preciso diminuir o valor de vigilantes. Preciso diminuir o valor desse contrato. Né? E eu vou dar um exemplo melhor. Vou dar um exemplo, não esquece do vigilante, vou dar um exemplo melhor. Você está fazendo uma reforma. A administração está fazendo uma reforma de uma sala de um prédio. E no meio dessa execução, a administração nota que tem um tipo de material a ser utilizado lá, que não é melhor que seja esse, que seja um outro material, né? Por conta de que isso não tinha sido previsto naquele momento, né? Ou não se fornece mais material, alguma coisa assim, né? Então, a administração desse contrato, ela produz o fato, olha, eu preciso do material X agora, não é mais aquele que estava previsto. Isso altera o equilíbrio, aquele material novo a ser exigido da contratada, ele é mais caro, evidentemente que ela vai pagar mais caro para fornecer e a administração pública vai pagar esse preço novo. Isso é fato da administração. Quando a administração contratante, ela pratica o fato que desequilibra o contrato em que ela está presente. O fato do príncipe, senhores, é quando o Estado
Fora, não é a administração que está no contrato. O Estado, ele pratica um fato que acaba produzindo reflexo nesse contrato. Um exemplo clássico disso é a redução orçamentária, né? É um fato fora do contrato, é uma ordem lá de cima, diz, ó, reduz em 20%. E eu tenho que reduzir. Tá? Tudo bem, senhores? Ok? Bom, a última das cláusulas exorbitantes, na verdade, não é assim uma cláusula exorbitante, tá? Assim, tese não é. Mas é um troço que eu preciso falar quando a gente conversa sobre contrato administrativo. Que é a aplicabilidade da exceptio non adimplete contractus. Exceptio non adimplete contractus. O que significa isso? Bom, é uma expressão em latim, tá? Que tem aplicabilidade no direito civil. No direito civil. Lá no artigo 476 do Código Civil. E é mais ou menos assim em português. Se você tem um contrato de direito privado com uma outra pessoa, se a outra pessoa não cumpre a parte dela, você também não precisa cumprir a sua. É a teoria, em português, é a teoria do contrato não cumprido. Se eu não cumpre a sua, eu também não cumpro a minha parte. Isso tem aplicabilidade no direito civil. A pergunta é, isso tem aplicabilidade no direito administrativo, nos contratos administrativos? Ou seja, o particular está lá cumprindo as suas obrigações e a administração diz assim, a administração para de pagar, porque não tem mais orçamento, não tem mais dinheiro. Aí o contratado vira assim para a administração, não, você não cumpre a sua parte, eu não vou cumprir a minha também. Você não cumpre a sua parte, eu não vou cumprir a minha também. Isso tem aplicabilidade no direito administrativo? Veja, senhores, no início da discussão sobre esse tema, a resposta foi assim, não, ele não tem direito a esse tipo de defesa. Isso é matéria de defesa, tá? É uma exceção. Quando a gente fala exceção no direito, a exceção no direito, do ponto de vista processual, ela quer dizer defesa, é um meio de defesa. Então, você tem exceção de incompetência, exceção de suspeição, você estuda isso em processo. E aqui é uma exceção também, como matéria de defesa. Se não cumpre a sua, não cumpre a minha, estou me defendendo. No início, quando começou essa discussão, os doutrinadores, eles disseram assim, não, o contrato administrativo, ele é informado por alguns princípios, né? O princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. Então, assim, você tem que continuar, não pode parar o serviço público, né? Se a prestação contratada afeta a prestação do serviço público, você não pode parar, né? Porque eu deixei de pagar. Você é obrigado a continuar. Não pode haver descontinuidade na prestação do serviço público. Essa foi a resposta primeira, assim, né? Bom, aí veio a Lei 8666. E lá no artigo 78, que eu já disse para vocês, né, ela autoriza o particular a não cumprir as suas obrigações em duas hipóteses, né, que é o atraso no pagamento superior a 90 dias e a não entrega do local lá das obras onde vai ser prestado o serviço. Então, nesses dois, a Lei 8666, ela flexibilizou, né, a não aplicação dessa teoria no âmbito dos contratos administrativos. Então, hoje, senhores, está sedimentado, né, que, de fato, o contratado ele pode aplicar essa defesa em seu favor, mas somente naquelas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666. Tudo bem? Tá? Então, ela não tem aplicação assim absoluta, vedação absoluta no direito administrativo. Não, ela se aplica sim, excepcionalmente, mas se aplica. Tudo bem? Vocês têm dúvidas? Não? Então vamos fazer uma chamada para a gente já caminhando para o encerramento. Aleteia. Presente. Anderson. Presente. Ana Luísa.
Bruna, Presente. Emanuel, Presente, professor. Fernando, Gregory, Presente. Jefferson, Presente, professor. Caione, Kelbia, Presente. Kathleen, Presente. Larissa, Presente. Lavínia, Presente. Leonardo Dias, Presente, professor. Leonardo Rodrigues, Presente. Leontina, Letícia, Presente, professor. Luiz Henrique, Presente. Marcos, Nathalie, Presente. Nayeli, Presente. Tami, Presente. Vanessa, Presente. Verônica, Presente. Vinícius, Yuri. Presente. Professor, desculpa, deu uma travada aqui no meu fone aqui, tá, professor? Tudo certo, Marcos? Tudo certo. Bom, senhores, não havendo perguntas nem nada, se sobrevierem depois da aula, meu e-mail está à disposição. Agradeço muito a paciência com que me ouviram, a participação de vocês. Eu sou o último a sair, caso alguém queira conversar, estou à disposição. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Obrigado. Tchau.